Fala pessoal do canal, tá começando aqui mais um programa especial pra gente falar a respeito de Conan. Sim, porque nesse momento a gente tem tantas publicações por tantas editoras brasileiras e tantas editoras estrangeiras que a galera entra numa confusão. Que monte de Conan é esse? Por onde eu começo? Qual é a diferença de cada um? É tudo a mesma coisa, Barba? Então, para tirar essas dúvidas, a gente tem um programa atualizado descobrindo todas as publicações de Conan no Brasil, tá? Tem um programa que saiu, se eu não me engano, 2 anos atrás, que eu fiz algo parecido mostrando tudo que estava sendo publicado naquele momento, só que já mudou bastante, então a gente vai fazer essa atualização, beleza? O Conan, cara, ele passou por diversas fases, diversas eras diferentes, tanto no mundo da literatura quanto no mundo dos quadrinhos. E isso se refletiu, obviamente, aqui no Brasil. E essas publicações, elas atualmente estão espalhadas por algumas editoras, trazendo materiais clássicos e materiais novos e inéditos. Então, para a gente entender tudo isso, vamos por parte do mais baratinho e mais recente, inédito, para os outros materiais, beleza? A gente começa, obviamente, com a edição que acabou de chegar nas bancas. Tem um programa sobre ela aqui no canal, tá? Que é Conan o Bárbaro, da Titan Comics. Esse material publicado pela editora Panini em capa cartão, com esse efeito bonito aqui em verniz. Tem a lombadinha canoa, aquela lombada conhecida por ter o grampinho aqui do lado, tá? Aqui atrás também tem, ó, o efeito em verniz. Nós temos páginas coloridas com uma belíssima arte aqui em papel couché. E essa daqui é a HQ mais barata, mais recente e inédita do personagem. Esse material custa R$19,90 e ele chega nas bancas a mais ou menos cada 2 meses, tá? Esse aqui acabou de chegar, você ainda consegue encontrar não só na banca, mas também na Amazon, no site da Panini. Isso aqui traz então a fase mais recente. Vamos explicar para vocês. O que é esse Conan que está nesse material? O Conan da Titan nada mais nada menos é que o atual Conan dos quadrinhos norte-americanos. Esse Conan estava antes na Marvel e a gente vai fazer toda uma história a respeito desse personagem, mostrando os títulos que são publicados por aqui, tá? Mas o Conan começou a ser publicado basicamente pela Marvel no início, nos anos 70. Depois de muito tempo, ela foi parar na Dark Horse, ficou alguns anos na Dark Horse, gerou materiais espetaculares. Voltou para a Marvel, ficou mais alguns anos no material recente, que a gente teve inclusive o Conan participando dos Vingadores, algo bem bizarro. E aí a Marvel perdeu de novo os direitos do Conan, e dessa vez quem assumiu foi a Titan. A Titan começa a publicar os quadrinhos do Conan em julho de 2023. Não tem nenhum ano que esse material começou a ser publicado lá fora, e atualmente é publicado pela Panini aqui no Brasil, tá? Então, esse é o material da nova editora dona do Conan. Com isso, a Titan ficou dona de todo o material do Conan que a própria Marvel tinha feito, tá? Então ela está republicando lá fora esse material, mas a Titan tem uma linha editorial diferente da Marvel e segue histórias próprias, vai seguir sua própria linha narrativa, vai seguir sua própria linha editorial. E o que a gente vai encontrar aqui? Vamos encontrar um Conan com características mais semelhantes ao Conan das raízes ali da literatura do Robert Howard, tá? Vai ser um Conan com histórias com uma violência mais explícita. Vai ser um Conan que você vai encontrar cenas de nudez nos quadrinhos, tá? Algo que era totalmente impensado na Marvel, mas que dava para rolar, por exemplo, na Dark Horse ou outras editoras. A Titan vai possibilitar isso. Então a Titan vai ter um quadrinho com um teor, uma temática mais adulta, tá? Então esse material vai sair sempre nessas ediçõezinhas, a cada 2 meses, com 48 páginas, um preço bem legal. E aí você vai poder acompanhar o seu Conan com essa bela arte aqui, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. A arte tá muito bonita, é uma arte meio vintage, tá? Ela tem uma cara, você olha assim, você fala, pô, mas esse quadrinho é novo mesmo, Barba? É novinho, tá? É totalmente inédito. Embora ele tenha essa cara assim de espada selvagem de Conan em cores, esse material é totalmente novo. Então, Conan o Bárbaro, da Titan, que tá saindo na banca, é um material totalmente inédito, que tá sendo publicado agora nos Estados Unidos. Similar à espada selvagem de Conan que vocês tanto adoram, mas em cores e inédito, tá? Então, e com mais liberdade, tá? Tem mais liberdade. Vai ter um peitinho de fora, vai ter umas cabeças a mais voando que a Marvel não poderia fazer. Então, esse daqui é o primeiro título que a gente mostra pra vocês. A Panini ainda publica também um material clássico do Conan, que é Conan o Bárbaro, a espada selvagem em cores, tá? E esse daqui é o volume 2, eu não sei quantos volumes vai durar a coleção, mas esse volume saiu não tem tanto tempo assim,
E essa edição aqui especificamente traz a adaptação em quadrinhos dos 2 filmes do Conan, tá? Conan o Bárbaro e Conan o Destruidor. Tem mais ou menos aqui um formato americano, né? Padrão básico de capa dura, né? Tem papel couché aqui dentro. E esse material publica as edições de Espada Selvagem em cores que saíam no fim dos anos 70 e início dos anos 80. Esses materiais lá fora eram materiais especiais que traziam não só as histórias em cores, mas traziam também, cara, uma série de reportagens, uma série de matérias especiais a respeito daquela edição. E tudo isso tá na edição da Panini. Tá bom demais, tá? Então essa edição aqui que fala dos filmes, além de ter a adaptação em quadrinhos do filme, ela tem essas matérias todas que são matérias da época. Essas matérias não foram feitas pela Panini agora. Essas matérias aqui foram feitas pela Marvel lá na época que saiu o filme. Então tem um material extra muito legal que compõe aqui essas edições, tá? Então, se tu tá a fim de ler a versão em quadrinhos do filme, Conan o Bárbaro, a Espada Selvagem em Cores, volume 2. Tem o volume 1 que tem review aqui no canal e tem até um programa falando dessa edição, ainda não tem um review dela. Mas se você quer a adaptação em quadrinhos, sai pela Panini, provavelmente virá um número 3 com mais histórias em cores dessa fase dos anos 70 e anos 80. Beleza? Então essa é a segunda publicação que a gente mostra para vocês. Material inédito e novo, material republicado antigo em cores. De edições que sempre foram coloridas, tá? São edições pensadas para serem coloridas junto com os extras da época. Então, é uma edição bem diferenciada. Trazendo ainda materiais clássicos da era da Marvel, a gente tem a coleção dos ônibus da era Marvel, né? Eu só tenho esse volume 1 aqui, esse tijolo gigantesco aqui. A Panini publica esses materiais chamado Conan o Bárbaro, a Era Marvel, tá? Atualmente a gente está na pré-venda do volume 7 e aqui tem todas as histórias da época de Conan o Bárbaro, a revistinha mensal que saía lá nos Estados Unidos pela Marvel. Então todas as edições de Conan o Bárbaro estão saindo nesse formato. Capa dura, esse tijolo monstruoso, aqui tem as capinhas das revistas. As histórias estão em papel offset, coloridas, tá? Aqui, ó, com cores da época. É um troço extremamente difícil de manusear e difícil de ler, mas enfim, a gente tem agora o volume 7 em pré-venda. Então, essa daqui traz as histórias da Marvel dos anos 70 e 80, escritas pelo Roy Thomas. Tem vários desenhistas aqui espetaculares no material, tá? E aqui é um material classicão mesmo, publicado lá atrás pela Editora Abril, que vinha na Heróis da TV, em Super Aventuras Marvel. Então, é um material bem antigo e bem nostálgico para os fãs. Vai lembrar que isso aqui é Marvel, cara. É Marvel dos anos 70. Então, é Conan, porém, a violência explícita não está lá presente. Uma sensualidade a mais, nada disso. Estamos falando de um quadrinho da Marvel. Então, existem algumas limitações. A Espada Selvagem ia um pouquinho além. Era em preto e branco, era uma outra publicação. Mas aqui é Conan o Bárbaro, então tem uma pegada bem diferente. Então, essa daqui é a outra publicação da Panini, trazendo material clássico da era Marvel. Fechou? Então, essas são as 3 publicações que a gente tem pela Panini. Existia também a coleção Espada Selvagem de Conan, que dependendo das bancas que você tiver, da área que você frequente, esse material ainda recebe, e isso traz a republicação de todas as edições de Espada Selvagem de Conan, que é esse material em preto e branco e que tem um teor um pouco mais adulto, tá? São histórias um pouco mais adultas, mais violentas, tem uma temática um pouco diferente, que saía naquelas revistas em tamanho magazine aqui no Brasil, ficaram famosas por durarem mais de uma década, né? Sendo publicadas pela Editora Abril, tá? Então, é um material que não está mais em publicação, por isso que ele nem entra aqui dentro desse guia, mas obviamente é legal a gente mencionar. Agora a gente fala dos livros, porque a gente tem Pipoca Nanquim publicando os livros do Conan. Ela acabou de publicar uma caixa que traz a trilogia do Conan do Robert E. Howard. Aqui, na verdade, é uma trilogia de uma compilação de contos. Afinal de contas, as histórias do Conan, eles não eram livros, não eram romances gigantescos. Eram contos publicados nas revistas Pulp lá nos anos 30. Então, esses materiais estão compilados em 3 volumes, que a Editora Pipoca Nanquim já tinha lançado toda essa coleção, e agora ela relança numa única caixa que vem esses 3 volumes com todas as histórias escritas pelo Howard do Conan. Beleza? Então essa caixa que você está vendo aí,
a mais recente edição dessa coleção, tá? Traz todas as histórias originais do Conan, do seu criador, Robert E. Howard. Tem o link, tudo isso que eu estou mostrando para vocês, tem link do Barba aqui embaixo na Amazon, se você quiser ajudar o trabalho do canal. Usa o link do Barba que você ajuda demais aqui o trabalho. Então, se você quiser ver as histórias que criaram o personagem, que foram base de inspiração para tudo isso que a gente está mostrando, e você tiver a fim de ler em livro, leia essas versões. Pipoca Nanquim também botou em pré-venda, e deve estar chegando agora, ou dependendo de quando você estiver assistindo, já chegou, um outro material inspirado no filme, que o pessoal estava confundindo muito com isso daqui, que é a adaptação do Conan o Bárbaro para livro, tá? Essa versão do Pipoca Nanquim, que tem essa capa maravilhosa que vocês estão vendo, e tem o link aqui da pré-venda, essa edição traz um romance, traz um livro adaptando o roteiro do filme. Ali não é uma adaptação literal do filme, tá? Você não pega o filme e adapta para quadrinhos nem para livros. Você pega o roteiro e trabalha em cima dele, criando uma história ainda maior. Então, esse livro do Pipoca Nanquim traz uma adaptação do filme baseada no roteiro do filme. Então, uma história expandida em cima da história do filme. Os quadrinhos do filme estão aqui, em Conan o Bárbaro, da Panini. Então, o Pipoca Nanquim está com esses dois livros, na verdade, essas duas coleções de livros. Essa que adapta o filme e essa daqui que é a coleção dos contos clássicos, beleza? Até aí, tudo entendido, né? A gente também tem o Pipoca Nanquim lançando essa coleção daqui, Conan o Cimério. Esse material aqui é um material francês que é publicado pela Glénat lá fora. Aqui a gente tem adaptações que tendem a ser mais fiéis ao espírito original dos contos, porém, existe uma liberdade criativa muito grande. Estamos falando de um quadrinho europeu para maiores de 18 anos, então a liberdade aqui é total, tanto na arte quanto no roteiro, tá? Então você vai encontrar histórias muito mais adultas aqui, porém essa liberdade chega ao ponto de deixar os desenhistas trabalharem da forma como eles quiserem. E pode ser que não agrade todo mundo, tá? Cada edição dessas que a editora Pipoca Nanquim lança tem 3 a 4 histórias, tá? Essa daqui, por exemplo, tem 3 histórias, tá? Essa daqui é o volume 3. Tem Os Profetas do Círculo Negro, Inimigos em Casa e O Deus na Urna. Vou mostrar aqui, ele tem tamanho grandão, tá? A diferença de tamanho, ó, gigantesco, tá? É capa dura e aqui dentro a gente tem papel offset também. Então, aqui tá com a arte bonitona, ó. Esse material não tem review ainda no canal. O volume 1 já tem review aqui no canal, tá? Então aqui a gente tem as histórias do Conan, escritas e desenhadas na Europa pela Glénat, tá? Então é um material diferente. E o Pipoca Nanquim deve lançar esse ano o volume 4 dessa coleção, tá? Então eles esperam, obviamente, sair uma nova leva de histórias que dê para fazer um encadernado desses. Então esse ano a gente vai ter o volume 4. O legal, cara, é que esses aqui, você pode simplesmente comprar qualquer um. Porque as histórias aqui dentro, cada uma dessas histórias aqui, é uma história fechada. Elas não têm ligação entre elas. Então, se tiver uma promoção, e sempre tem promoção dessas edições, se tiver uma promoção, você pode simplesmente pegar essa edição que está na minha mão por um preço bem legal e ter 3 boas histórias do Conan no formato grandão, bonitão, espetacular, tá? Então, fica a dica. Esse daqui é um material europeu e em nada tem a ver com as outras edições todas que eu te mostrei. Pô, Barba, mas tem uma história que tem o mesmo nome de uma história que está num encadernado da Panini, por exemplo. Não tem problema. Vamos lembrar que tudo isso é baseado nos livros, tá? Então, se o Roy Thomas se baseou numa determinada história, num determinado conto de um livro e fez a adaptação dele, aqui a gente está vendo outro artista em outra época, em outra editora, fazendo a sua adaptação da história. Isso, obviamente, vai gerar uma história com coisas similares, mas com caminhos bem diferentes. Então, a execução da arte, o que ele acha que é importante contar e a forma como ele vai contar é totalmente diferente. E a gente já viu isso, cara, em várias refilmagens, né? A gente viu filmes que foram refeitos décadas depois e que o filme, às vezes, não tem absolutamente nada a ver com o anterior. Em teoria, é uma refilmagem do mesmo filme. Então, vale a pena acompanhar e ver as formas diferentes como cada artista trabalha com a mesma história, tá? Fica a dica, acho que é um material bem legal. A gente tem também, cara, porque não acabou, a gente tem também os ônibus da editora Mitos. Os ônibus da editora Mitos trazem um material da Dark Horse.
Vamos lembrar que quando a Marvel deixou de publicar o Conan no início dos anos 2000, a Dark Horse entrou e assumiu o título. E o que a Dark Horse fez? Ela deixou uma liberdade criativa grande para os roteiristas e desenhistas, e aí a gente tem histórias, pela primeira vez assim nos quadrinhos americanos, com essa pegada de violência mais explícita, de nudez, de sensualidade, seguindo algo mais parecido com os contos clássicos. Então a gente tem histórias numa pegada bem diferente do que acontecia na Marvel. São histórias espetaculares, coloridas, tá? E cada um desses ônibus atualmente está no número 7, tá? Eles têm mais ou menos aí 450 páginas cada um. Cada um desses ônibus pode seguir de maneira independente. Não é uma história corrida, tá? Geralmente num ônibus desse, você tem 2 ou 3 grandes histórias e elas não têm essa ligação direta de uma com a outra. Você não precisa ficar desesperado, mas tá no 7 já era. Não. Você pode comprar algum deles que esteja num preço legal e descobrir o Conan da Dark Horse pela editora Mitos, que é maravilhoso, tá? Tem review de 3 edições aqui no canal, tem alguns guias, alguns programas especiais. Então, o ônibus da Mitos do Conan vale muito a pena e é uma excelente pedida para você pegar o material. Aqui também vai acontecer o mesmo que eu falei anteriormente, de ter contos adaptados similares ao que está rolando no outro. Então, a mesma história pode ter sido adaptada pela Marvel, pela Dark Horse e pela Glenar. Não tem jeito. O exemplo principal é a Filha do Gigante de Gelo. Todo mundo que vai adaptar o Conan, uma hora acaba adaptando a Filha do Gigante de Gelo. E se você for ler a versão da Marvel, a versão da Dark Horse e a da Glenar, elas são totalmente diferentes. Obviamente você vê que é baseado na mesma história, mas elas têm caminhos diferentes, a forma como Conan age ali, a forma como a Filha do Gigante de Gelo age, outros personagens que podem aparecer e a arte do material não tem absolutamente nada a ver uma com a outra. A similaridade é que todas têm a mesma origem, beleza? Ainda não acabou, porque a gente tem mais uma editora publicando Conan, que é a editora Alta Geek. Barba, tem adaptação do Conan do Bárbaro de novo? Tem, cara, tem. E dessa vez é diferente tanto do Pipoca Nanquim quanto da editora Panini, tá? Embora tenham a mesma capa, essa daqui é a adaptação dos quadrinhos, tá? Em quadrinhos do filme. Do Pipoca Nanquim é a adaptação em livro do filme. E aqui é o making off do filme. Sim, making off, você sabe como foi feito, produção, atores, direção e tudo mais. Tudo isso num livro, cara. Num livro em capa cartão, tamanho grande aqui. Deixa eu pegar aqui, botar mais uma vez comparativo, ó. Tamanho bem grandão, ó. Bem legal, tá? E aqui a gente tem o making off do filme em papel couché, com várias fotos e textos espetaculares. Esse material aqui tá muito legal, é um capa cartão com orelhas, tá? Então a Alta Geek traz esse material que foi publicado recentemente pela Titan. Esse daqui é da Titan Books, tá? Então a Alta Geek traz pra gente esse material super legal, com fotos de bastidores, com toda a história da produção do filme. Então, o Conan da Titan tá saindo. Saiu essa edição, que saiu em agosto do ano passado, material super recente. E tem o da Panini, que são as histórias em quadrinhos, tá? Espero que você tenha entendido toda essa logística. Aí, afinal de contas, tem muitas editoras. A gente tem Alta Geek, Panini, Pipoca Nanquim e Mitos publicando Conan ao mesmo tempo, tá? Mas publicações totalmente diferentes, com propostas diferentes. Tem livro, tem quadrinho, tem making off, tem eras diferentes. Tem era da Marvel, tem era da Dark Horse, tem era da Titan, enfim. Todos eles valem muito a pena, todos eles merecem sua atenção. E eu espero que tenha ficado claro a diferença de cada um deles. Barba, qual é o melhor? Por onde eu começo? Por onde você acha melhor, cara? Porque todos eles são extremamente interessantes e são de fácil acesso. O Conan não tem um problema de cronologia como um Super-Homem, um Batman, um Homem-Aranha, Vingadores, nada disso. Qualquer uma dessas publicações que eu te mostrar pode ser uma excelente porta de entrada para você começar a ler o Bárbaro Cimério mais querido de todos os tempos, tá? O que importa é você simplesmente dar a chance e comprar qualquer um deles aí. E se usar o link do Barba, ainda melhor, beleza? Curtiu o programa? Deixe seu like, seu comentário. Se ainda tiver dúvida, pergunta por aqui que eu tento ajudar vocês, tá? Mas acho que tá tudo explicadinho já, mas pode perguntar que a gente responde, beleza? Se inscreve aí no canal, se inscreve lá no Insta do Barbas. E foi isso. Aqui comigo, Rodrigo, mais um programa especial
Um abraço e até a próxima.